Oi pessoal do canal, tudo bem? E hoje o nosso bate-papo vai ser com ela, Anne Borges. Tudo bem, Anne? Tudo ótimo, Grazi. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. Então, gente, aí a gente vai perguntar o que será que nós vamos falar hoje. O assunto de hoje é bem simples. Eu saí da CLT e virei empresária. Como foi esse processo para ti? Bora lá, então. Fico muito feliz por estar aqui podendo dividir essa experiência, que na realidade não tem nada de glamouroso, não tem nada de diferente do que é a realidade da maioria das pessoas. A única diferença é que aquele passo que a gente fica imaginando na cabeça que gostaria de dar, tu vai lá sem assumir muito riscos, no sentido segura na mão de Deus e vai. E daí a gente vai. Mas o que, só para contextualizar, porque isso me deixava um pouco angustiada na época. Eu nunca tive o sonho de ser empreendedora, nem de ter o meu próprio negócio, nada disso. O meu pai é empreendedor, uma pessoa que eu admiro muito. Minha mãe conta que quando eles estavam na véspera do casamento, ele vendeu a casa que eles iam morar para ele comprar e montar o primeiro escritório de contabilidade dele. Então, são exemplos que eu tenho dentro de casa e que poderiam ter me motivado, né? Mas eu sempre quis ser funcionária, isso é fato, e eu acho que ser funcionário é maravilhoso, tanto que eu tinha dúvidas se eu estava fazendo a coisa certa ou não. Então meu sonho sempre foi trabalhar em grandes empresas, em viajar pela empresa, aprender outros idiomas, morar em outros países, por exemplo, pela empresa, sempre com o olhar muito profissional. Eu sempre botei o meu trabalho em primeiro lugar. E só que é muito engraçado porque é o tempo de cada um. De uma hora para outra a chave meio que começou a virar assim, e isso dentro de mim começou a mudar, mas não com um propósito de dinheiro, mas sim com um propósito de agregar mais conhecimento. E como que eu vou dizer? Eu iniciei um processo de autoconhecimento, de alguns estudos, algumas pessoas me influenciaram, uma psicóloga, digamos, de Torres, que eu sou natural de Torres, faço terapia lá, e algumas outras terapias holísticas. Comecei a estudar Vedanta, e a partir do momento que eu comecei a me autoconhecer, onde eu estava, na caixa que eu estava, eu já não estava mais cabendo lá, porque daí eu vi que a gente acaba entrando em alguns padrões do que é o ideal de um profissional. O modelo correto de um profissional é levantar cedo, ir trabalhar duro, passar trabalho, passar cartão. Eu tinha esse estigma na minha cabeça, né? E que sempre foi maravilhoso, mas chegou uma hora que eu queria um pouco mais. E daí eu comecei a elaborar a ideia, só que a gente nunca sabe. Tu sabe que tu quer sair daquela caixa, mas tu não sabe para onde tu quer ir e o que fazer. Então tu fica oscilando entre ideias mirabolantes e nada a ver, até que uma hora tu te acha e vai. Mas eu vou te dizer, é um processo assim muito difícil, porque a gente acaba tendo que olhar para dentro da gente, porque aquilo que a gente tem de dificuldade aflora. Aquilo que tu tinha dificuldade com o teu gestor na empresa onde tu trabalhava, por exemplo, eu não gostava de nada de negociação. Odiava ter que ficar pedindo desconto. Então, o que eu fazia quando eu era CLT? Eu pedia postergar, passava isso para alguém e não fazia, né? Como autônomo, todos os teus medos, tuas inseguranças, eles aparecem e tu tem que trabalhar eles. Porque senão, como é que tu vai gerir a tua empresa? Eu sou sozinha hoje, tenho uma assessoria de marketing de relacionamento e tu tem que fazer tudo.
desde o mais operacional ao mais estratégico. Então aquilo que tu fugia, tu tem que encarar. Então eu acho que é uma coisa de dentro para fora, muito. Legal, então só para pegar o gancho do que tu vinha falando, tu falaste que tu foi se autoconhecendo e aquele processo de sair fora da caixa, tu não estava mais dentro daquele espaço. E aí tu pensou em dar um pulo maior, porque em algum momento tu pensou em só mudar o teu local de trabalho? Não. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa como autônoma, porque a empresa onde eu trabalhava foi uma empresa que me proporcionou inúmeras oportunidades. Tanto que eu sofri muito e eu vivi o luto da CLT por alguns meses, por uns 5 meses depois que eu saí da minha última empresa, porque eu amava trabalhar lá. Amava as pessoas e eu vivi 5 meses assim na corda bamba. No sentido, eu vou para a direita ou vou para a esquerda, mas eu queria descobrir, eu queria saber se eu gostaria de permanecer como autônoma ou voltar a ser funcionária. E que eu não vejo problema nenhum nisso, mas eu só sendo autônoma para descobrir, né? E eu vivi 5 meses de luto com medo, no sentido que eu estava arrependida, me sentia muito arrependida do que eu tinha feito. Mas depois foi. Depois a gente aí desandou. Segue o rumo. Por que eu te perguntei isso? Porque eu acho que muitas pessoas que estão olhando o vídeo às vezes pensam assim, mas eu quero sair para não ser empregado, para ter mais autonomia, ou eu quero sair porque eu tenho um propósito diferente. Todo mundo tem alguma coisa que quer ou não sair de algum lugar. Mas a maioria, esse receio, ainda mais fazer esse movimento numa relação que a gente está numa pandemia, vivendo uma pandemia. E eu acho que isso, quando as pessoas dão essa virada de chave, que é interessante te perguntar. Porque é muito mais seguro, não tem segurança, né, pessoal? Vamos combinar assim. Mas é mais seguro aquela questão ali de tu tá sendo empregado neste momento, né? Porque tem os teus direitos trabalhistas, toda aquela coisa. E aí, nisso, esses 5 meses de estalo, quanto tempo agora que tu já tá com a tua assessoria, com a tua empresa? Sozinha 1 ano, né? Mas eu iniciei o processo 6 meses antes. Eu pedi demissão 1 semana antes da pandemia, literalmente. 1 semana. Mas eu acredito que as coisas são como elas devem ser e que a gente está onde Deus quer que a gente esteja. Porque se eu soubesse da pandemia, obviamente, eu não teria pedido demissão, né? Porém, isso aconteceu e o crescimento é tão grande porque a gente tem que enfrentar os nossos medos. Porque depois a gente fica tão mais forte do que quando a gente entrou, porque eu me sentia frágil, sozinha, porque tu não tem ninguém para pedir ajuda, para pedir conselho. A pandemia é uma energia que mina, né, e que deixa a gente inseguro, porque tu não tem mais o pingadinho de todo mês também, né, como CLT. Então o medo do dia de amanhã, ele é diário. Porém, a gente acaba aprendendo a viver de outra forma, né? E também se um dia eu descobrir que esse não é o caminho, a gente volta, que não é voltar, porque a gente nunca perde o que a gente adquire de conhecimento. Não deu certo, volta para dentro para trabalhar numa empresa e tudo certo, sabe? Tá tudo bem. Exatamente. O que eu acho que a gente deve fazer é fugir dos padrões do que dizem que a gente tem que ser ou que a gente não tem que ser. Não importa o que cada um quer, o que dizem que é ideal para ti. O que importa é que está dentro da gente e que o que nos faz realizados. E eu queria mesmo era desbloquear muita coisa que estava dentro de mim e algo gritava dentro. Tu precisa fazer isso. Eu não sei quem acredita, quem não acredita, mas eu sou uma pessoa extremamente religiosa, acredito muito na força do universo e acredito que o universo conspira muito. Então a gente não precisa ter medo, mas só fugir dos padrões, porque não existe certo e errado. Não,
É mais seguro ser CLT? É. Tem prós, tem contras, como tudo na vida. O importante é o que é bom para cada um. E é isso que é importante quem tá olhando agora, que ela colocou muito importante essa fala, tem prós e contras. Quem tá olhando, faça o cálculo direitinho, né? Porque às vezes a gente também tá por aqui de alguma coisa que a gente tá fazendo, a gente precisa sumir daquele local, ou enfim, daquela situação, ou muita gente também, né, Anne, tem a carreira que não é mais aquela que ela se enquadra, não quero mais fazer aquilo, então tem que buscar o seu ideal, né? E aí quando tu falou isso, tu repetiu, né? Eu saí da CLT por uma questão de segurança e tal, eu não me enquadrava mais dentro da caixa, tu foi buscar o auxílio e tudo mais. Mas quando foi realmente esse estopim que tu entendeu que tu não se enquadrava da caixa? Porque se tu foi buscar um auxílio, tu achou alguma coisa de errado dentro de ti, do trabalho, do quê? Isso é um pouco difícil. Isso é um pouco difícil, porque foi com os estudos ali, né, da questão do autoconhecimento. E eu acho que no trabalho a gente enfrenta que existe também muita imaturidade, sabe? Hoje, quando eu olho para trás, assim, eu vi que eu cometi muita coisa errada e fui muito precipitada. Se eu voltasse hoje para trabalhar numa empresa, eu imagino que eu seria muito diferente, porque quando a gente está no lado do empregado, a gente pensa diferente de quando está na via do empreendedor, do próprio gestor de uma empresa, né? Porque tu abre a tua mente e tu tem uma visão sistêmica de todo o processo, né? Só que quando eu estava na minha ignorância, né, de não ter todo esse conhecimento, e não quer dizer que seja muito, mas, né, algumas coisas me deixavam insatisfeitas porque eu queria fazer mais, eu queria me doar mais. Porém, a caixa estava fechada, mas não por culpa da empresa, mas sim porque não tinha mais mesmo para onde ir, né? E muitas vezes tu te sentia injustiçada, sabe? Porque tu queria mais. Só que não é problema da empresa. E muitas vezes isso é bom, porque daí faz a gente tomar o passo e ir. Então há males que vêm pro bem, sempre. E as pessoas que passam por ti também, elas agregam muito. Aquelas que tu acha que te fazem mal, muitas vezes são elas que fazem tu tomar a mudança de atitude, ter a mudança de atitude, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, claro. Para mim também é muito difícil, porque não foi uma fase muito fácil. Eu te pergunto isso porque, por exemplo, como eu falei ali, não é largar tudo porque eu tô num estresse, mas como saber, né? Eu estou pedindo isso pela tua experiência, né? De vida, mas como saber que tu tá ali e tu tem aquela, porque às vezes é uma outra coisa, e aí tu falaste, eu vou procurar autoconhecimento, vou fazer, pra poder entender se era aquilo que tu queria, né? Que tava me incomodando, claro, com certeza, pode ser isso. Eu acho que é um caminho, eu queria fazer mais dentro da empresa e eu não tava conseguindo, e é difícil responder isso. Digamos que esse talvez seja um estopim, ou enfim, ou não. Mas eu perdi a paciência muitas vezes. Não nessa empresa onde eu trabalhava, em todas as outras. Mas mesmo perdendo a paciência, não foi isso que me fez querer trocar de rumo. Porque a gente também tem medo, né? Só que eu fui me planejando. Quase um ano antes, eu já comecei a guardar dinheiro, bastante, já não gastava com nada. Já montei o meu MEI, fui montando o meu MEI, fui me planejando na questão, paguei meu carro, terminei de pagar meu apartamento. Então, quando eu dei o pontapé, eu não tinha dívidas, absolutamente nenhuma. Dica número 1. Tinha dinheiro guardado para se não entrasse R$1, eu tinha 1 ano e meio para sobreviver, com os meus custos fixos, que eu já tinha fixado eles, né? E só que, eu digo, nesse 1 ano que eu estou sozinha, eu não mexi em nenhum R$1 do dinheiro que eu guardei.
Foi tudo, a tua empresa te Agora a minha proporcionou. empresa paga todos os meus custos fixos desde o primeiro dia, desde o primeiro mês. Só que quando eu saí da minha antiga empresa, eu já tinha 3 clientes, né? Eu não saí sem nada. Então foi planejado, foi bem planejado sim. Mas eu também não sei te dizer que se não tiver alguma coisa que machuque, que doa muito, eu acho que isso é importante ter. Um desafio. Porque é muito difícil tu sair de uma coisa que tá confortável. É. Então eu acho que muitas vezes, mesmo planejada, tu se não tem algo que te empurre, talvez tu não vá. Então pode ser que seja bom muitas vezes ter alguma Claro, é que não coisa. tem um certo e errado, né? Porque muita gente na pandemia nem teve essa escolha, né? Teve a sim. escolha, empreendeu, e a gente vai trazer aqui no canal exemplos assim também, mas que empreendeu porque perdeu o trabalho. E aí o empreendedorismo veio por uma necessidade, né? Sim, se não fosse isso, eu não teria entendido. Exatamente. Se eu não fizer isso, ou se eu não fizer minha confeitaria, ou se eu não fizer, eu não tenho dinheiro pra então são vários viés. Mas o viés assim que eu vejo hoje, e que eu até te agradeço por estar conversando aqui no canal, é o viés de eu estava insatisfeita com aquela situação, eu larguei praticamente tudo na pandemia e resolvi ver outra vida. Então você está dizendo, eu me planejei e tudo mais, né? Não foi um afeto, digamos assim, não foi a pandemia que afetou tua decisão. Até mesmo porque se eu pensasse, eu não teria feito o que eu fiz. Porque eu trabalhava numa ótima empresa, tinha um bom salário, PPR, 8 anos de empresa, viajei muito pela empresa, morei fora. Então as pessoas me diziam, a minha família dizia, tu tá louca? Quantas pessoas não gostariam de estar no teu lugar? E isso me fazia eu me sentir muito culpada. Porque parece que eu tô sendo ingrata, né? Então eu rezava muito para Deus. Deus, a questão não é essa, eu sou muito grata por tudo isso. Mas eu preciso fazer isso. Eu não sei dizer porquê, mas eu sei que eu tenho que fazer isso. Então, realmente, se eu tivesse pensado, eu nunca teria feito isso. Porque eu tava numa situação muito cômoda e numa situação muito boa. Tá? Confortável. Então eu larguei o certo pelo duvidoso. Mas eu corri um risco, porque eu também não tenho filhos, não tinha conta fixa, então por mais que tenha sido irresponsável, mas também foi responsável. Mas talvez essa questão do empreendedorismo também precise de um pouco de irresponsabilidade, no sentido de tomar uma atitude meio que sem pensar, só que planejada. Meio louco isso, mas... Não eu acho que na vida tudo tem que ter o seu planejamento, mas também aquela dosezinha de loucura, porque senão não vai, né? E aí, Anne, agora tu vendo a situação, falando um pouquinho do mercado, né? Tu vendo essa situação assim, de como que tu tá vendo pro negócio e pra projeção, não que a tua empresa vai projetar, mas tipo, como tu tá vendo essa questão da pandemia nesse ano, o que tu tá vislumbrando pro futuro? Olha, isso daí nem a Ladinha eu acho que consegue, né? Não sei quem que vai conseguir responder isso, mas hoje eu perdi o medo total, assim, de tudo que possa me derrubar, porque eu acho que se a gente se dedica profundamente, tem responsabilidade, se coloca no lugar do cliente, se preocupa com ele e tenta ajudar ele de uma forma também humanitária e não pensando só em ganhar dinheiro, eu acho que tu nunca perde e tu nunca fica sem clientes. É o que eu realmente acredito. Porque tu pode ter certeza que eu trabalho muito mais do que eu ganho pelo que eu faço. Eu dou muito mais horas para os meus clientes do que eles me pagam, tá? Ah, sou boba? Sou tansa? Faço como não deveria? Pode ser, mas eu realmente ajo de uma forma que possa fazer a diferença para ele e que eu possa melhorar a vida dele como empresa, porque senão não tem razão. Eu não saí da CLT para ganhar dinheiro. Claro que a gente precisa de dinheiro, né? Mas eu acho que a gente tem que... Então eu acho que trabalhando um pouco da questão da... Eu sei que parece loucura, mas trabalhando um pouco da questão da espiritualidade, a gente tendo equilíbrio
na nossa vida para estudar, se exercitar, ler, trabalhar junto com o cliente, com calma, eu acho que não tem pandemia, não tem nada que derrube nenhum bom profissional, né? Gente, eu achei ela maravilhosa. Ela saiu pela tangente com o nem político. Tipo assim, ela saiu pela lateral assim, vamos chutar gol. Não. Sério? Não, eu entendo o que tu tá falando e a gente... que eu fugi do assunto, gente. E a gente vai colocar o Instagram da Anne, porque o Instagram da empresa dela, o pessoal também, se tu quiser, se for possível, deixar pro pessoal também. Porque quando você lê o seu logo, vai falar sobre o que tu falou agora, né? Que é relacionamento e tal. Então, raridade. Porque eu acho que o nome da empresa é errado. Ela tá indo direto ao encontro da visão da empresa dela, né? Mas isso não é de propósito, mas é que na realidade o nome reflete o que eu realmente acredito, né? Sim. E eu sei que isso tudo parece muito utópico, mas quem me conhece sabe que eu sou meio sonhadora, meio viajandora mesmo, né? Mas é porque eu acredito que nesse mundo a gente tem que ganhar experiências e proporcionar algo a mais pro cliente e não pensando só exclusivamente no dinheiro, né? Então, se eu conseguir passar pela pandemia do ano passado como autônoma pela primeira vez na minha vida, eu tinha 36, agora eu tenho 37. Então, uma vida inteira de funcionária, de empregada. Tu mudar a tua cabeça, porque eu levantava, eu achava que eu tinha que sair de casa para ir trabalhar. Trabalhar dentro de casa para mim estava sendo um problema, porque eu tinha intrínseco na minha cabeça que trabalhar é bater cartão. Então toda essa mudança eu tive. Eu acho que se eu sobrevivi a tudo isso, a todas essas dificuldades, né, eu acho que todas as pessoas têm mais exemplos ainda. Tem gente que passou muito mais dificuldade. Quem perdeu, eu fui por opção. Agora quem perdeu o emprego que foi demitido não por incompetência, mas sim porque as empresas tiveram que enxugar, essas pessoas sim merecem todos os aplausos, elas é que podem falar. Então, se a gente passa por todos esses imprevistos, né, eu acho que a gente só se fortalece, a gente não precisa ter medo. Não sei. Adorei, pessoal. E assim, quando ela falou também que fez todo um autoconhecimento, eu vou deixar também, convido vocês a olhar alguns vídeos de terapia ainda nesse canal, porque isso mostra que as pessoas vão buscar a sua ajuda e que realmente tenham, seja lá qual terapia alternativa ou não só terapia ou psicologia que vocês queiram buscar, mas tem que buscar, né? Sempre. Tem que buscar. Eu assisti os teus outros vídeos, as profissionais, eu adorei, porque eu super me identifico com esses assuntos, porque a gente sozinha, a gente não consegue, é muito difícil. E a gente não precisa ter que ficar mostrando que a gente é forte e que a gente é fortaleza. Não, nós não somos. A gente tem todos os medos e inseguranças, e um dia eu acordava chorando, eu acordo chorando e passo o dia chorando, e outros dias eu acordo, eu sou a heroína e vou dominar o mundo, né? E eu acho que essas terapias nos ajudam, nos fortalecem e nos deixam mais equilibrados, que é isso que a gente está vendo talvez na pandemia, um pouco de desequilíbrio emocional, mas por isso, porque a gente não tem que ficar segurando a barra sozinho. E nem deve. E vai aflorando isso, né? Vai aflorando isso na pandemia. E você que está em casa e está olhando o vídeo, ou em casa, ou no trabalho, no ônibus, ou sei lá onde você está olhando o vídeo, e tudo tem um auxílio, alguma coisa. Eu sempre eu bato nisso muito nos meus vídeos, para que as pessoas possam entender que todo mundo está passando por alguma coisa parecida. E por isso que eu te agradeço por ter participado do canal, por ter dividido um pouquinho da tua história, porque com certeza a tua história é de muitas outras pessoas que estão olhando, e a gente tá aí, né, para dividir conhecimento. Claro que a gente tá aqui nessa vida para se ajudar, é isso que importa. Muito obrigada. Muito obrigada. Grazi. Tchau, pessoal. Valeu.